Eu venho, eu estou muito intrigada e venho pensando sobre, pesquisando sobre o que faz com que a humanidade esteja sempre preferindo viver na ilusão, porque ao contrário disso seria experienciar a desilusão e ficar livre da ilusão. Mas a gente tem um problema enorme com a palavra desilusão, né? E com a experiência da desilusão também. É incrível como talvez seja uma das únicas palavras que as polaridades, as duas são vistas como negativa. Ilusão e desilusão. Onde as duas parecem serem negativas. Ah, você gostaria de viver na ilusão? Não. Você gostaria de viver na desilusão? Não. E uma polaridade aí tem que ser positiva, né? Uma delas tem que ser a vantagem. E parece que a gente tem investido na vantagem da ilusão, porque a ilusão gera uma diminui a intensidade. É isso que a ilusão faz, ela diminui, ela deixa a intensidade mais baixa. Às vezes a gente fala, eu quero muito viver uma vida intensa, mas a hora que a intensidade chega, a gente sai correndo, porque a intensidade, primeiro que a gente nunca foi preparado para viver na intensidade. Então, quando chega a intensidade, a gente não aguenta. A dor intensa, uma experiência de frio, de calor, de fome, enfim, as intensidades, né? A gente que ficou aqui muito tempo, por 2 anos, durante as jornadas, a gente fez uma INIP, uma sauna sagrada, aos comandos da Gláucia, que é uma xamã querida, amiga nossa, que sempre ajudou muito a criar o Himalaia, e ela tocava essa sauna e, a intensidade é muito grande, porque é muito calor dentro da sauna, né? É uma experiência que mexe muito também com os fantasmas que desilude. E, todo mundo queria sair. Chega uma hora que você fala, não, já foi o meu limite. Agora eu quero sair. Então, a ilusão nos deixa deixa a intensidade muito leve ou sem intensidade. E a gente ainda se ilude achando que quer viver com intensidade. Então, tem me intrigado muito essa necessidade essa busca de viver na ilusão e esse medo de desiludir. Acho que eu vou colocar como exemplo, vai sair uma reportagem muito séria aí numa revista muito séria sobre o caso dessa moça, dessa mulher que, enfim, não interessa ainda sobre quem quer nem nada, porque não é isso que vem ao caso, né? Mas toda vez que existe alguém querendo desiludir, querendo desmascarar uma ilusão, vem uma força reativa de justificar aquela ilusão para que ela possa se manter. E eu comecei a achar que comecei a fazer uma pesquisa sociológica por que a gente, como sociedade, fica sustentando essas ilusões. Então, o que eu fiz foi assistir alguns discursos de ícones. E eu escolhi 2 deles para ilustrar bem isso. Um deles é o último discurso da Evita Peron. Eu comentei isso outro dia, aqui, acho que terça passada, eu vi o discurso dela e vi o discurso do Che Guevara na ONU. E esse discurso da Evita Peron foi o último discurso dela, 2 dias antes dela morrer de câncer. E é patético o discurso, é frágil,
é pequeno, é bobo. E aí eu fico e é um discurso que moveu, assim, milhões de pessoas. E como ele está gravado, quando alguém escuta esse discurso, a tendência é chorar. Igual quando a gente vê Toy Story, quem tem filho pequeno, de vez em quando fica assistindo desenho, e você chora vendo Toy Story, né? E é igual, dá o mesmo efeito ali. Você está vendo um discurso uma ídola, né? De uma pessoa tão ícone num país, e é patético. Se você consegue ouvir o discurso sem se envolver emocionalmente, é muito triste. É um discurso que diz quase nada e o que diz é muito frágil. A única coisa que ela diz é: eu amo vocês descamisados, e pelo amor que eu tenho por vocês, protejo o meu marido, porque eu amo, meu marido é tudo para mim nessa vida. É só isso. Ela faz 1 hora de discurso falando isso, incitando as pessoas a aplaudirem isso, né? E não é problema da Evita, imagina, porque isso eu estou falando de um discurso pontuado. É claro que essa mulher tem outras experiências na vida e outras ações que realmente são louváveis, são admiráveis e tal. Eu estou falando dessa coisa isolada, não estou falando da Evita em si. Estou falando da situação, alguém diante de você faz um discurso patético e você não escuta o discurso patético, você fica levado pela comoção. E a mesma coisa com o discurso que eu ouvi do Che Guevara na ONU também. Não estou falando do Che Guevara em si, porque com certeza eu não sei muito dele, assisti o filme, vejo muitas camisetas sobre ele, mas não sou uma entendida de Che Guevara e acredito que ele realmente fez coisas muito impactantes. Mas o discurso que ele faz na ONU é pobre, é incoerente, é, é tímido, enfim, não é um discurso que, se você se conectasse com o discurso em si, aquilo te movesse. Talvez aquilo que representa, né? O que representava Che Guevara. Então, a gente tem essa história aqui, né, da brasileira, da Sabrina Bittencourt, que também comove um monte de gente por um discurso que, se você olhar o discurso em si, ele é frágil, ele é discutível, ele é algo que não se comprova, às vezes mentiroso, enfim, mas pega. A gente para de ouvir o que está sendo dito e a gente inventa alguma coisa geral. Eu acho que é isso que acontece. A gente sustenta alguma coisa independente do que está acontecendo. E me intriga isso, porque a gente precisa de heróis, né? E aí, eu comecei a pensar, a humanidade precisa de heróis? E aí eu lembrei de que o momento que mais a gente precisa de heróis é na infância. A gente precisa de um pai herói, de uma mãe heroína, um professor herói. É uma sensação de que eu estou protegido, de que eu tenho uma lógica de vida, né? Mas é quando a gente se desilude desse herói, principalmente se é pai e mãe, que a gente se desilude e fala: nossa, meu pai e minha mãe são humanos, eu achando que eles eram heróis, mas eles são humanos. É que você tem a chance de se tornar adulto, é que você tem a chance de começar a se responsabilizar pela própria vida. Então, estou achando muito importante a gente entrar na desilusão, e principalmente em relação aos heróis, porque eu não consigo imaginar adultos tendo heróis. O que adulto tem é a capacidade de olhar para alguém fazendo alguma coisa surpreendente e reconhecer isso, e se inspirar nisso, e
se emocionar com isso, mas colocar isso num lugar onde agora não interessa o que se fala, não interessa o que se faz, a coisa em si é justificável, né? Como os ativismos em si. Chega uma hora que o fim justifica os meios. Então, eu acho que essa ausência de presença nas relações e nessas relações ícones é que ficam segurando muito a gente num lugar bem infantil e emburrecedor. Porque quando a gente se desilude, a primeira sensação que vem é: nossa, como eu fui burra, como é que eu pude me iludir com isso, né? Então, talvez a gente tenha bastante receio de assumir a nossa burrice. Mas, como dizia a minha professora da técnica Alexandra na minha formação, toda vez que vinha a desilusão, a gente era motivo de abrir champanhe. Nem sempre tinha champanhe na geladeira para abrir, mas pelo menos a gente comentava isso. E isso merecia uma champanhe, porque é muito bom sair de um lugar que você sustenta por ilusão. Por mais que você tenha que passar pela desilusão e pela sensação de burrice, é muito bom. E tem alguma coisa cultural e social em nós que nos impede disso, que nos impede entrar numa relação sem ilusões e numa relação presente, né? Que seja naquele momento e não alguma coisa genérica. Uma vez que fulano conquistou um lugar, tudo que ele fala já está sustentado por aquele lugar, e isso é sair do presente. Então, eu queria problematizar isso com vocês, se ecoa para vocês também, né? Essa sensação de aborrecimento e assim, é um emborrecimento que funciona do outro lado também. Então, quando eu cismo que alguém é realmente uma pessoa idiota, uma pessoa corrupta, uma pessoa menor, eu já não escuto mais nada que essa pessoa diz. Não sei se eu cheguei a comentar em algum encontro, mas é que uma vez eu recebi um vídeo que foi muito impactante. Eu acho que nas minhas memórias, na minha lembrança, o primeiro político que eu tive a grande antipatia foi o Maluf, que era para mim alguém que não valia nada. E aí alguém manda um videozinho dele na Roda Viva, lá, ainda jovenzinho ele era, numa entrevista da Roda Viva, e o trechinho era o seguinte: eram os jornalistas desqualificando o Maluf porque ele criou a lei de que não se fumava mais em ambiente fechado. E ninguém conseguia ouvir a possibilidade de não se fumar mais em ambiente fechado que pudesse ser algo benéfico. Ninguém conseguia ouvir essa possibilidade. Todo mundo só ouvia que era o Maluf colocando uma lei, e se Maluf está colocando uma lei, vamos ser contra essa lei. E os argumentos dos jornalistas era patético. Jornalistas inteligentes ali fazendo um discurso. Eu tenho esse vídeo gravado, se alguém quiser eu posso enviar. Fazendo um discurso patético contra ele. E de maneira nenhuma eu fiquei simpatizante de Maluf, mas de jeito nenhum. Mas é uma lei que eu que não fumo e sou alérgica a cigarro, me proporcionou muita coisa boa. Então, isso não dá nenhum valor a ele, não glorifica em nada ele. Continua sendo corrupto, que até que se prove ao contrário, a gente sabe que continua sendo uma pessoa de caráter duvidoso, mas essa lei me favorece. Não a mim, né? Favorece o ambiente. E eu não vou deixar de escutar isso e nem vou dar pontos a ele, porque não é uma questão disso, não é uma questão de custo-benefício, não é uma questão de
de pontuação, vamos ver se de que lado a pessoa está. Não é, é agora. Agora, presente, essa pessoa está fazendo isso. E é teimosia da gente fazer com que as coisas sejam sempre, façam parte de um pacote. Uma vez que aquela pessoa se colocou, né, naquela posição, tudo dela deve ser desqualificado. Ou uma vez que essa pessoa se coloca numa posição que eu gosto, tudo dela tem que ser super qualificado. Então, eu não estou querendo discutir em relação a pessoas, a valor, a desvalor, a crédito, a descrédito. Não acho que, para mim, não vai por aí. Mas o que nos faz impedir que a gente realmente se relacione com as pessoas naquele momento? Ao invés de se relacionar com as pessoas por uma marca social, por uma cicatriz em nós, por um ressentimento, ou por uma expectativa, ou por uma especulação. E tudo isso eu resumiria que seria se relacionar na ilusão de. E a gente teme não sair dessa ilusão. Então, não sei como chega isso em vocês, mas seria algo que eu adoraria seguir problematizando, porque eu quero chegar em uma síntese disso, né? Uma clareza em relação às minhas relações e às ações com essa perspectiva, né? De sairmos da ilusão, apesar de termos que nos sentir burras por ter se iludido, apesar da dor da desilusão, mas essa sensação de abertura, essa sensação de alívio, de espaço para a criação. Faz sentido isso? Como é que chega isso para vocês? Eu consegui me comunicar? Ana. Oi? Pode falar, Natália. Grata. Curiosamente, um pouquinho antes de eu conectar aqui, eu estava escutando um diálogo do Krishnamurti, com mais duas pessoas, falando sobre o que é o observador e o observado, né? Enfim, é um diálogo longo, assim, que eles vão tratando disso, e sobre essa relação mesmo, sobre o relacionamento, né? Quando que esse relacionamento acontece. E eles trazem, assim, algo que me faz sentido, que esse relacionamento acontece quando a imagem se dissolve, quando a gente consegue atravessar a imagem. Enquanto existe uma fixação na imagem de alguma coisa, seja de um sentimento, de uma pessoa, de uma situação, é como você falou, é em bloco, né? A coisa fica empacotada. E essas imagens, elas estão disponíveis, né? Parece que elas estão assim no ar, rondando, assim. É muito fácil encaixar numa imagem alguma coisa diretamente, assim. E a partir dessa colagem na imagem, se a gente não questiona isso, se não tem um certo movimento de gerando um distanciamento, um espaço com essas imagens, aquela imagem ela cola na mente e é como dada, assim, né? Então, eu acho que é interessante essa questão do furo da imagem, da dissolução da imagem em blocos. Porque parece que daí alguma coisa do presente pode vir. Por exemplo, num relacionamento, não tem uma coisa dura e concreta. Tem um fluxo acontecendo que traz muitas coisas. Dentre eles, algumas coisas que são desinteressantes e algumas coisas interessantes. Vou falar. Alguém vai falar? Eu acho importante. Tá me ouvindo? Só estou aparecendo.
Sim, é que choveu muito aqui, a internet deve estar bem ruim, então a imagem trava, mas a voz está vindo. Estou te ouvindo, Fabi. Então, assim, a primeira questão, né, eu acho que é a inconsciência do ser humano. A gente vive muito inconsciente e a nossa mente, com essa questão do observador, né, muito pouco a gente se observa e a gente vive muito projetado. Então, a gente tem um campo inconsciente, né, a gente viu isso na jornada da constelação, né, isso é muito real. Então, eu estou agindo inconscientemente, de forma infantil, para validar, para honrar, né, as ações dos meus antepassados, e nem sei disso, porque não tenho consciência de mim, não sei quem eu sou, não estou no meu lugar. E aí eu nem vejo o outro, né? Porque também não consigo me ver, não sei quem é o outro. Então, eu estou sempre projetando no outro as minhas expectativas infantis, os meus desejos, e isso não tem relação nenhuma. Não existe relação nisso. Na forma é dolorido, mas também Agora travou a voz, Fabi. Você está me ouvindo? lado, olhando para uma coisa, tentando enxergar outra, e confesso que fiquei meio maluca nesse processo todo, e aí, mas continuei, assim, a perseverança, a persistência, eu acho que é uma qualidade da gente, né? A gente continua, mesmo que tá difícil. E aí, olhando para os dois lados, sabe? Olhando para uma coisa, sabendo que apostando no oposto dela, elas são assim incríveis, né? Idade que eu estava num lugar de criação. Assim, a hora que você é nada, que você só sobra força de criação mesmo. Então é o lugar que você cria, cocria, que as coisas se transformam. E aí, junto com isso, eu fiz uma outra constelação, e aí abriu um campo para eu conseguir enxergar as pessoas que eu vivo. Então, assim, eu consegui aceitar, é um processo, né? Daqui a pouco já resvala no anterior. A gente precisa persistir. Mas de alguma forma, que eu não sei como também, ficou consciente para mim como eu tenho que aceitar, né? Não como eu tenho, surgiu a aceitação assim. É assim, é assim. Ah, esse copo de água é assim, né? Ah, essa pessoa ela age assim, é assim. E um acolhimento de mim, assim. Eu acho que eu consegui chegar nesse lugar que é um lugar mais próximo de se relacionar com o que é de verdade, né, com a pessoa, porque toda hora que eu olhava para as cacas que eu faço no dia a dia, antigamente eu não queria nem olhar. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Eu ia me acolhendo e me aceitando. Então, eu me aceito, eu me pegava no colo e eu me acolhia. Então, foi um processo comigo
E isso teve consequências com as outras pessoas, né? Então, a relação facilitou, porque eu consegui chegar numa aceitação. É assim. Então, eu acho também que são múltiplas coisas, né? O ser humano é complexo. Então, não é só uma questão, são várias, e uma penetra na outra, influencia. Acho que é isso. Às vezes eu me questiono se o ser humano é complexo, porque me parece que tudo se resume a alguns pontos específicos, como esse. Se o ser humano é condicionado e ele se permite se levar pelo condicionamento, pronto. Ele vai criar destino, ele vai ser previsível e ele vai começar a criar todo um jogo baseado nisso. Então, me parece simples. Se o ser humano prefere viver na ilusão, porque a ilusão dá uma sensação de controle, ele vai viver esse tipo de jogo, e isso é simples. A complexidade está no porquê que a gente vive jogos assim, né? A gente assistiu um filme aqui um filme antigo que chama Simplesmente Feliz. Não sei se alguém já assistiu esse filme. E a personagem, a gente podia fazer isso também, né? A gente podia assistir algum filme que revela um comportamento social e cultural e depois trazer essa percepção no filme juntos, né? Porque eu acho que é isso, acho que a gente pode caminhar junto para ir saindo desse lugar de ficar sustentando uma sociedade que gosta de viver em ilusão. Então, não vou nem falar do filme. Primeiro, quem quiser assistir, assiste, e aí a gente fala sobre. Mas eu acho que o que a gente o sentido que a gente pode dar para os nossos encontros, nesse caminhar juntos, que a gente se dispõe a estar aqui 1 hora para conversar, para pensar, para atuar, eu acho que num campo social e no campo cultural seria muito bacana a gente caminhar juntos para ter estrutura para desiludir, para ter estrutura de não ficar sendo pego por heroísmo, por um pacto social, por uma convenção. E para isso a gente teria que olhar, né, para as nossas ilusões, aonde que a gente deposita as nossas fichas em processos ilusórios que nos dá um pouco de eu sei que esse é o amigo, eu sei que esse é o inimigo, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é errado, eu sei que isso existe dessa maneira e eu tenho a opção de não me relacionar com isso. Quer dizer, tudo isso é uma grande ilusão. Eu acho que e justo o encontro da vacuidade está na quarta, né, que fica entre a terça e a quinta, nos nossos encontros, porque a vacuidade ela tem nos dado um campo comum a todos nós que temos participado desses encontros. E não é possível que, se a gente está falando toda quarta-feira e a Cuca nos levando à lógica de que nada existe inerentemente, não é possível que a gente vá conseguir sustentar uma vida de ilusão. Mas também a gente não vai viver no vazio, porque a gente vive num campo de aparências. O problema é assim que é a vida, né? Esse é o jogo, viver no campo de aparências. O problema é viver no campo de aparências acreditando que isso é real.
E a Cuca, na quarta-feira, ela traz a lógica da história toda e ela traz práticas e exercícios e um tipo de linguagem que parece tão distante, às vezes, do cotidiano, porque não são nem palavras que a gente geralmente usa, mas que, na verdade, tem tudo a ver com o cotidiano. Então, eu acho que é disso que eu estou trazendo para esse encontro aqui, né? Aonde a gente ainda insiste em viver nas ilusões, e me veio essa experiência, tem muito a ver com heroísmos que a gente coloca pessoas como heróis e outras pessoas como as carrascas e outras pessoas como as neutras, e essa institucionalização de tudo. E aí a gente não se relaciona mais com ninguém, a gente se relaciona com os títulos e os lugares e as instituições. Então, ver isso no cotidiano eu acho muito importante. Sim, diga lá. Quando você estava falando, me veio aqui quando a gente fica apaixonada, assim, muito apaixonada, que às vezes, ou pessoas na nossa volta também, que aí a pessoa, quem você está apaixonado, pode fazer 1 milhão de coisas que são, né, que aí você fala assim, não, mas como é que você consegue? E aí o sentimento, a paixão, ou que seja, que está ali, não consegue ver a pessoa, nem o que ela faz de ruim, né? Me veio essa ilusão, assim, como outro herói, né? Que a gente cria, ou heroína, assim, que a gente fica cego, que eles falam, né? Cego de amor. É bem isso, né? Que todo mundo em volta vê o que a pessoa faz e a pessoa ali não vê. Eu acho sei, que assim, sim, eu acho que vai se multiplicando, né? Da paixão, a gente vai ficando depois dependente ou cego pela instituição. Então, seja a instituição de trabalho, seja a instituição de relacionamento, a instituição de política também, política, de lugar que se ocupa. Então, tudo vai ficando nivelado pelo preconceito, por essa ideia prévia das coisas, né? E eu estou sentindo que as meditações da vacuidade estão balançando muito com tudo isso. E começar a reconhecer uma sociedade que está presa a um campo de ilusão e fazer parte dessa sociedade é uma coisa que tem me tocado bastante. Que é isso, né? Como é que a gente não está olhando para ser uma sociedade produtora de fake news, uma sociedade produtora de instituições ou sustentadora de instituições falidas? Eu nem lembro mais a questão de escola ou não escola, porque para mim não é um tema recorrente, porque eu não tenho os filhos na escola e pronto, né? Então não fica... E eu não sou uma ativista da desescolarização, então esse é um assunto que já passou na minha vida. E eu fico ainda muito impressionado quanto, às vezes, as pessoas ainda me procuram para se queixar da escola e dizem coisas horrorosas da escola que manda os filhos. Mas sustenta isso. Mas diz, é assim que é, né? Ou fala o quanto é horroroso o trabalho que tem, ou fala o quanto é difícil a relação que sustenta e que vive. Então, se dá conta, né, com a meditação da vacuidade, onde a gente começa a ver que nada existe inerentemente, se dá conta que o que existe é sustentado por nós, tem sido para mim bem movedor, assim, bem forte
essa percepção de que estamos sustentando algo que não existe por si só. E algo que não se está contente com isso, né? Então, eu não sei, fiquei com vontade de, nas nossas terças-feiras, a gente trazer o processo da meditação na vacuidade para o campo cotidiano da gente, para caminhar, para abrir campo mesmo, para abrir espaço de ação que não esteja preso à ideia de que as coisas existem. Ah, mas isso é assim, isso não tem mais jeito, né? É assim que é. Talvez o que passa por nossa cabeça é que quando alguma coisa é de um jeito, para deixar de ser daquele jeito, a gente deveria brigar, lutar, matar. E não é nada disso. As coisas não vão deixar de ser aquele jeito se a gente lutar, brigar e matar. As coisas só vão se fortalecer com o antagonismo. As coisas vão deixar de ser daquele jeito se a gente parar de acreditar que aquilo existe por si só, que nós somos vítimas daquilo. E se eu paro de acreditar nisso, eu começo a ver a minha contribuição. E se eu paro de contribuir, as coisas começam a ter outro caminho. Então, me interessa muito uma prática social e cultural da vacuidade das coisas, para que realmente a gente amadureça como sociedade, como cultura, e que tenha uma sociedade adulta, né? Quer falar, Joana? Sim, estava aqui. Sim, obrigada, Ana. Estava aqui já. Sim, vieram assim várias coisas, à medida que estávamos todos aqui, vieram várias coisas, e são algumas até um pouquinho dispersas. Eu acho que é tudo disperso, mas eu vou começar. Assim, veio-me um filme que eu uma vez vi, que se chama, em brasileiro, chama-se A Grande Testemunha, que é um filme do Bresson, de um burro. Então era a história de um burro que ele faz assim uma mímica da história da humanidade a partir da vida de um burro e dá conta de todas as dificuldades que a humanidade tem a partir do burro. É assim muito, poderia ser uma coisa também, só queria partilhar porque acho que é muito próximo com tudo o que a Ana estava a trazer hoje, relativamente a esta espécie de, até porque a ideia de burro, não é? Esta espécie de ligação que a gente faz com coisas que não enfim, que não as ouve, não é? Que não está atenta a elas, que está só ligada a elas de uma forma que nem vou dizer que é bem emocional, mas é mais de partidista e também não estou a falar de política, estou só simplesmente a tomar partido de, não é? Ou que nos afetam diretamente e a gente quer tomar partido delas. E acho que essa é logo assim uma das coisas com as quais essa sensação de se eu for afetado por determinada coisa eu tomo partido dela. Acho que essa é logo um link, é uma ligação forte com essa emoção que vem, não é? E que faz com que determinada agenda social se concretize de alguma maneira. Depois a outra sensação que veio, até tinha, nem sei porque é que me estava a chegar, tem que ver também com a própria linguagem, com esta maneira como nós temos, a linguagem generaliza e nós estamos habituados a pensar com linguagem. Eu também não sei se é possível pensar sem linguagem, mas acho que sim, não é? Agora com as meditações na vacuidade acho que é possível pensar sem linguagem, se bem que logo se vê como, pronto. Mas nós estamos muito habituados, então a linguagem traz sempre estes conectores de generalização. Nós estamos sempre a generalizar coisas porque a própria linguagem assim o faz. E também a dividir coisas porque a própria linguagem assim o faz, não é? Isto, pronto, enfim, aqueles estudos só estou a trazer, estava-me a vir, aqueles estudos do Wittgenstein e por aí fora, eles também dão conta um bocadinho disso e de facto é bom
ir de novo a esse contacto que a linguagem tem das coisas, não é? Quando eu digo árvore, eu penso em muitas árvores, eu não penso na árvore que eu estou a referir. Logo, isso me tira do momento em que eu estou na ligação com aquela árvore e não com as árvores no total, não é? Só o facto disto acontecer, que é uma coisa que vai acontecendo à medida que nós somos condicionados e vamos crescendo com a linguagem, porque isto não acontece na infância. Que a ligação, quer dizer, estou a dizer, mas não acontece efetivamente na infância, porque a ligação é feita com naquele lugar com determinada coisa, não é? À medida que nós vamos sendo condicionados com a própria linguagem, basta isto para eu não me estar a relacionar efetivamente com aquilo que está à minha frente, mas sim com a generalidade daquilo que eu fui habituada a representar, não é? Naquele bloco de coisas. E precisamente como nós trabalhamos, ou operacionamos ou pensamos a partir de blocos e de núcleos fechados, isto faz logo este... Eu estou a dizer isto tudo, isto é para refletir, eram as coisas que me estavam a chegar, porque a verdade é que uma das coisas que é difícil mesmo de perder é esta sensação de que se eu a partir de agora me tiver que relacionar com cada coisa em cada momento, não é? Eu vou me relacionar com aquela árvore que eu estou a ver e não com as árvores no geral, isto para dar este exemplo da árvore. Ou vou-me relacionar com este computador e não com os computadores. Isto aqui faz com que eu perca, por assim dizer, não perco nada, mas faz a sensação de eu perder todo um grande núcleo de referências que eu fui alocando em determinado núcleo para me conseguir situar em determinada altura. Então, nós perdemos esta sensação de termos referências mais ou menos fechadas e fixas, que nos permitem operacionalizar o dia a dia como se fôssemos efetivamente máquinas, não é? Em determinado sentido, que não somos e não precisamos de ser, mas é bom também estar essa sensação de máquina no dia a dia para fazermos as coisas que nos são impostas fazermos e que nós sustentamos, porque ninguém nos impõe nada, mas é mais fácil a gente continuar a sustentar isso. Este pensamento e esta maneira de englobar as coisas e a fechar em núcleo é uma coisa necessária. Quando começamos a perceber que nada está fechado em núcleo, e cá está, a vacuidade nos mostra que os núcleos estão todos abertos, não é? Mesmo as próprias oposições, quando a gente olha para elas não estão fechadas. Então, se eu tenho uma oposição, polaridades, não é? Se eu tenho um lado e outro, elas estão completamente abertas. E a vacuidade mostra-nos essa abertura e essa possibilidade de nos relacionarmos em cada momento com a abertura e não no núcleo, e não na referência. Pronto, isto era o que veio. É isso. Pronto, era só o que veio de todas as coisas e veio assim em pensamento, nem foi tanto foi em percepção de... Diz o nome do filme de novo, quero assistir esse filme. É A Grande Testemunha. A Grande Testemunha, do Luc Besson? Exatamente, do Besson. Você vai lembrar, amor? Vou anotar aqui, depois eu esqueço. E Natália, e esse diálogo do Krishnamurti, como é que chama? Já te parei. São esses diálogos, ele que está no YouTube, é isso? Tudo bem, depois você vê, não tem pressa, não. É que eu fechei aqui, eu vou encontrar, eu já mando aqui escrito. Tá, que eu gosto muito dele. Então, essa seria, né? Porque... Então, olha só, a gente tem uma experiência na quarta-feira
que é uma meditação da vacuidade, aonde a gente não vai sair ileso disso. Se você está ali realmente desfazendo a ilusão de que as coisas existem inerentemente, isso vai entrar no nosso dia a dia, não necessariamente porque uma pessoa pode meditar a vida inteira e durante a meditação ali entrar num estado e tal, e assim que acaba a meditação voltar para um processo. Acho também impressionante isso, como o ser humano consegue essa cisão, apesar de ter uma experiência, conseguir fingir que não teve essa experiência e justificar, sei lá. Mas, de qualquer maneira, a tendência é que essas meditações das quartas-feiras vai cada vez mais nos levar a uma abertura que afeta o nosso cotidiano. E, às vezes, a gente está muito próximo do nosso cotidiano e não é tão simples. E ter uns artifícios, que é da onde vem a palavra arte, e esses artifícios como o cinema, literatura, teatro, artes plásticas, enfim, são coisas que parece que abre mais espaço para a gente poder olhar para essas coisas no cotidiano. Então, eu sugiro isso, se a gente conseguir assistir a Grande Testemunha, para trazer isso como uma ponte desse processo todo, com essa sugestão da Joana, e a gente ter mais espaço para poder trazer para o cotidiano todas essas implicações que uma meditação na vacuidade deveria atuar na nossa vida, né? Porque a grande prática é essa, é a gente no cotidiano se relacionar com tudo que é aparência, sabendo que é mera aparência, mas que funciona. E não perder o campo da criação da mera aparência. Peguei aqui, obrigada, Natália. Ô, Ana, sabe uma outra coisa que me veio agora, só para não perder, não sei se tem muito a ver, mas esse lance do herói ficou na minha cabeça é muito também assim uma projeção da gente mesmo, né? A gente vê no outro se inspira, vê coisas que eles fizeram de bom e que a gente queria ter feito, ou que queria fazer, ou que quer fazer, e como uma ilusão também de que o outro vai fazer. Vejo por mim mesmo até, no sentido assim, que uma certa. Que tem essa coisa da gente ver o outro, né? Ainda ver o outro como outro, e esperar que o outro resolva as coisas pela gente, né? E no sentido assim, enfim, isso tem a ver com o que vocês estão falando, mas me veio isso de assim, eles falam o que a gente está precisando ouvir. Então, na hora certa. Então, sei lá, eu tenho uma crítica a alguma coisa, me vem alguma coisa, e aí, sei lá, por exemplo, eu tô com um conflito de alimentação, e aí a tal empresa de bolacha, sei lá, me fala que agora é integral. E aí eu falo, ufa, ai, que bom. E agora resolveu, no sentido assim, o outro é muito bom viver na ilusão nesse sentido, assim, que quando gera um conflito e a gente começa a se incomodar com uma coisa, a gente está saindo meio essa zona confortável da ilusão, né? E você está prestes a sair. Só que aí o outro, a gente é muito melhor que o outro resolva pra gente a coisa, né? Então, se de repente alguém como heróis, ou empresas, ou instituições, ou empregos, ou qualquer coisa, fale assim, então faça uma mudança, ou fale alguma coisa, a gente já volta para fala, ufa, ainda bem que tem alguém fazendo isso por mim,
E aí eu posso continuar aqui na ilusão, né? Sim, e às vezes é o oposto, né? A gente pegar alguém que é o condenável e aí esquece, né? Hoje no grupo da Rede veio essa notícia terrível sobre agrotóxico. Deixa eu ver só se eu acho aqui qual que é o... Então, notícia terrível, né? Do Bolsonaro. Do Bolsonaro, mais 29 agrotóxico. Então, a gente até o ano passado tinha 60 licenças para agrotóxico, agora tem 86. 60 é péssimo. 86 é pior, mas 60 já é péssimo, né? E 47 é péssimo. E aí mas aí o 47 e o 69 passa a ser bom porque agora a gente tem 120, né? Exatamente, né? Como se... E também a gente vai... Imagina, eu não tenho simpatia absolutamente nenhuma pelo Bolsonaro. E quando ele faz uma besteira, é a besteira que a gente tem que escutar. E quando ele faz uma coisa boa, que eu não sei se vem a fazer, é a coisa boa que a gente tem que escutar. E quando alguém que a gente tem muita simpatia, como Che Guevara, quando ele fala uma besteira, a gente tem que escutar a besteira que ele fala. E quando fala uma coisa bacana, tem que escutar a coisa bacana que ele fala. Então, é esse lugar que a Joana trouxe, né, da referência geral, né? Que parece que a gente tem que parar de pensar dessa maneira se a gente realmente quiser viver no presente. Diga, Lívia, você ia dizer? Te interrompi. Não tem problema, não. Bom, dentro desses 54 minutos aqui, o que ficou assim, muito forte em mim é a questão da crença, né? Na verdade, o quanto a gente tem que... A minha sensação é de que toda a questão é ter as crenças como âncoras, e daí elas nos mantêm ali estagnados e não dando espaço para relação, né? E eu fiquei pensando, nossa, desde pequenos, o que a gente mais aprende é ter crença, né? Desde pequeno. Ó, isso existe, ó, isso não existe. É a crença nos discursos. E agora, né, nessa era que a gente está, né, da quarta, quinta dimensão, né, da tecnologia e tudo mais, o quanto está muito nítido essa crença ao discurso, independente da realidade em si, de você se relacionar com aquilo ou não, né? Você lê um negócio e fala, nossa, isso aconteceu, isso é verdade, sendo que você não viveu aquilo. Mas a gente prontamente, sem nenhuma parada, é muito rápido isso na mente, né, no cérebro, de pegar aquilo e crer, né, absorver como crença e já criar todo esse quadro, né, do vilão, do herói, do quem vai nos salvar, quem vai nos colocar para baixo, e sair do espaço de relação, né. E ficou me martelando muito isso, né? A crença, são as crenças, e desinvestir, né? Tipo, como isso é importante, assim, né? A crença num diagnóstico, a crença que te tira de se relacionar, né? Se a gente pensar no corpo, você recebe um diagnóstico, um papel, né, escrito lá que você tem alguma coisa e você prontamente se relaciona com aquele discurso e se desconecta do seu corpo, né? O que eu tô sentindo, né? E tudo mais. É muito interessante. E realmente a vacuidade, né? Assim, nos leva para esse lugar, né? De desobstruir realmente essa nossa capacidade de estar em relação, efetivamente, de que nada existe inerentemente, né? Exatamente. Hoje clareou mais isso para mim, assim. Eu sinto que o que acontece é que nós fomos criados numa sociedade que sempre afirmou que informação é tudo.
Informação é algo que é muito importante e que te dá algum lugar importante nesse mundo, a informação. E eu acho que essa foi uma grande deturpação do nosso desenvolvimento social, apostar em algo tão absurdo, né? Como não está te dizendo se a informação ela é válida, ela não é, ou se ela é experiencial ou não, simplesmente leia, saiba e pronto, isso é tudo. Isso ninguém te arranca nunca, e não arranca mesmo, porque vira uma crença. Então, vamos seguir assim, vamos aproveitar esses encontros aqui para a gente trazer a prática da vacuidade no nosso cotidiano, sem enlouquecer, que parece que às vezes vai ficar louco, e talvez com esses artifícios, né, da arte permeando. Então eu vou atrás desse filme, e quem puder assistir, a semana que vem a gente pode ter ele como base de sustentação para essa nossa conversa aqui. Tudo bem? Então tá. Então amanhã à noite estamos lá com